Amém, queridos. Eu gostaria de compartilhar novamente e para retomar, na verdade, uma palavra que nós já tínhamos começado na outra semana. E eu queria, na verdade, explicá-la um pouco melhor, dissecá-la um pouco melhor. Semana passada foi uma bênção aqui. Você já decidiu se está no caminho de Emaús ou voltando para Jerusalém? Eu espero que você esteja já voltando. Né, Samira? Benção a palavra e... Gênesis, Apocalipse. Amém. Mas eu queria que nós abríssemos rapidamente a palavra. Eu vou retomar alguns textos que nós já tínhamos comentado. Em João capítulo 15. Todos nós já conhecemos esse texto. Gostaria de pedir só que alguém entrasse no Face e visse se o som está saindo ok. Porque às vezes pode dar algum probleminha aqui. Deixa eu ver aqui se eu... João capítulo 15. Está saindo o som? Ok. A irmã sabe porque tá me ouvindo aí Ok. Glória a Deus. Amém, então. Então, João capítulo 15. Nós lemos o capítulo até o versículo 17, mas eu queria ressaltar, como nós já havíamos lido anteriormente, o versículo 9, 8 e 9, diz assim... É difícil não ler todo o texto, mas vamos lá. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Então, característica de quem é discípulo é que dá fruto. Mas que fruto é esse? Interessante, porque eu e você sempre ouvimos muito com relação a frutificar, e entendemos que isso é aquilo que vem a aparecer, é aquilo que a árvore vem a colocar para fora o fruto pendurado num galho, né? Então, numa macieira você veria uma maçã. Mas vamos entender melhor isso, porque às vezes a gente foca somente num aspecto. Como o Pai me amou, versículo 9, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes, versículo 10, os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu, quem está falando aí? Jesus está falando, eu tenho guardado os mandamentos, por isso... Então ele coloca, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, por isso eu permaneço no amor. Ou seja, Jesus, que era Jesus, só permaneceu em amor porque ele mesmo guardava os mandamentos. Amém? Portanto, temos isso claro. Tenho-vos dito isso, versículo 11, para que a minha alegria, o meu gozo, permaneça em vocês e o vosso alegria, o vosso gozo seja completo. E o meu mandamento é esse. Aí ele sobe a régua, que vos ameis uns aos outros, não mais como vocês se amam, mas como eu vos amei. Porque ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E vocês vão ser meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E o 15, muito precioso, já vos não chamarei servos, porque o servo não tem ideia, não sabe o que faz o seu senhor, mas os tenho chamado de amigos, porque tudo quanto eu tenho ouvido do meu Pai, eu tenho vos feito conhecer. E vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi vocês, e vos nomeei para que vocês vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos amei uns aos outros. Pai, a tua palavra, nós mais uma vez nos debruçamos sobre ela, e declaramos em nome de Jesus, ó Deus, que aquilo que está no teu coração, venha até nós e cumpra-se o teu querer, cumpra-se, Senhor, a tua vontade. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, ela frutifique. Tudo aquilo que milita contra essa palavra caia por terra. E declaramos que em nome de Jesus Cristo, ela irá realmente fazer distinção entre juntas e medulas, alma e espírito. E em nome de Jesus Cristo, não voltará vazia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós lemos e vimos que, então, você e eu estarmos vinculados ao corpo de Cristo não tem a ver com estarmos vinculados a uma instituição, mas é óbvio, né? Se eu quero comprar uma bebida, uma comida, eu vou num mercado, eu vou num restaurante, eu vou em algum lugar. Se eu quero ver uma peça de teatro, eu vou ao teatro. Se eu quero ver um filme, eu vou ao cinema. Mas se eu quiser ouvir a palavra de Deus, eu vou buscar um lugar que fale. Então eu vou a uma instituição, uma igreja, mas não significa que o fato de eu estar frequentando me torna melhor ou pior, o fato de eu estar buscando. Infelizmente, às vezes a gente associa isso, eu vou lá em tal lugar, vou dar uma carimbada no ponto, vou bater o ponto para deixar Deus contente,
para assim eu conseguir algumas coisas, mas não é assim que funciona. A religião faz isso conosco. E nós entendemos que essa questão do fruto não é negativo quando ele fala no começo do capítulo que o pai iria podar o fruto, é porque nós vimos que a seiva precisa fluir desde a raiz para chegar à ponta do galho, né? Ok? E vimos que essa seiva é a vida que vem do Espírito. E o que milita contra essa vida é o que está na nossa carne. Então o pai vem e arranca, a palavra de Deus diz que faz separação da carne e do Espírito. Eu quero que entremos um pouco melhor nisso hoje. Aí nós lemos Romanos no capítulo 7, recapitulando ainda, para já podemos entrar, para que você e eu entendamos. Lemos o capítulo 7 de Romanos, do versículo 1 até o 7. Não sabeis vós, pois, irmãos, que ele estava falando com aqueles que sabiam da lei, né? Então, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ela viver. Está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Versículo 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retido, para que sirvamos em novidade de vida e novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, produzir um fruto bom é deixar que o Espírito Santo produza em nós a graça e o amor, é nos deixar ser fecundados. Então vem cá, meus ajudantes, e aí eu vou pedir sério mesmo para você sentar nessa outra cadeirinha aqui. Aqui do lado da Silvana, por favor, irmão, fica aqui mesmo. Eu vou precisar de você aqui mesmo. Deixa eu, aí, pronto. Radassa no meio, Misael na ponta. Aliás, ao contrário, Misael aqui. No meio, filho. Vamos ver se os irmãos aqui conseguem ver. Ah, apareceu. Aí. Na verdade, eu vou inverter. Vem você pra cá. Desculpa, só pra ficar claro. Em movimento. Aleluia. Então, a Bíblia diz, e nós já aprendemos isso, nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Quando você e eu vemos o corpo, não vemos o que está para dentro. Corpo, fica em pé. Vem cá. Quando você vê um ser lindo, angelical, fofo, né, tucutuco, tão gototiodinho, com soninho, você não está vendo tudo que está passando dentro dele. O que ele está sentindo na alma dele, o que ele está decidindo, o que ele queria sair correndo agora. Você não está vendo nada disso. Mas está aqui dentro. Eu quero. Né? Enfim. Mas você olha o corpo. E o corpo é a expressão de tudo que está aqui dentro. Porque nós não somos o que de fato nós vemos. Nós não somos essa matéria. Nós somos um espírito. E esse espírito, ele passa orientações e tem um filtro para chegar para o corpo fazer. Qual é o filtro? A nossa alma. Mente, vontade e emoções. Então, a palavra traz aqui um paralelo do que Jesus falou em João 15 com aquilo que nós estamos vendo aqui quando Paulo nos ensina e usa o casamento como uma comparação, e tem um outro texto que nós vamos ver mais para frente que também fala do casamento, amém? Vamos entender isso. Então, eu estou agora ligado a quem? Eu entendi que eu preciso de Deus. Então eu aceitei Jesus. Espírito, dá a mão aqui para Jesus. Amém. Jesus está morando aonde? Diz a palavra. Aonde? No Espírito. Ok. E ele diz, se eu e você guardarmos os mandamentos, a palavra que sai da boca de Deus, ok? Mandamento, a palavra de Deus, saiu da boca de quem? De Deus. Então o que Deus fala não é carne. Quando Deus fala, não cai bife.
não cai pedaço de bife, não cai matéria, cai aquilo que ele é espírito. Então o que ele fala é espírito. E o que ele fala então se comunica aonde? No nosso espírito. O nosso corpo não entende e a nossa alma não decifra, mas o nosso espírito se sente pleno. E essa plenitude que está no espírito precisa atingir a nossa alma. Eu vou repetir, precisa. Porque senão, eu e você, na nossa alma, vamos buscar esse preenchimento com outras coisas. E a alma se alinha com o corpo. A alma está habituada a viver através dos 5 sentidos. A alma está habituada a viver pelo que ela enxerga, pelo que ela percebe, né, os 5 sentidos, tato, olfato, paladar, audição e visão. Com todos esses inputs, vem aqui para a minha cabecinha, aí a minha mente decifra essas informações no input, eu começo a sentir coisas. Eu sentindo essas coisas, o meu corpo vai mostrar o que eu estou sentindo. E muitas vezes a soma dessas coisas viram somatização. Eu começo a ficar doente. Por conta de não ser no corpo, mas na minha alma. Que não está processando e não está entendendo o que é viver neste mundo. Porque eu e você na religião aprendemos que nós somos seres naturais tentando ser espirituais. Isso é uma mentira do inferno. Porque a Bíblia diz que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de quem? E Deus é o quê? Então, é o contrário. Nós somos um ser espiritual aprendendo a trazer a vida desse espírito para a nossa existência. E através da vida do espírito, tendo uma alma alinhada não mais com a carne, mas com o espírito, esta vida atingir o nosso corpo. Esta vida atingir tudo que está ao nosso redor. Esta vida fazer com que eu domine a terra. Oi. Esse corpo é feito do pó da terra. Voltamos ao início de tudo. Domine sobre toda a terra. Sobre todos os animais, todos os seres. Então tudo aquilo que puder ser instintivo na sua vida, domine. Domine. E aí Jesus está falando, nós estamos ligados a... Ele está falando, eu sou a videira, eu sou a árvore, você está ligado em mim. A vida tem que fluir, porque quando não dá o fruto, e aí nós entendemos que fruto é falar bastante, você precisa de Jesus, você precisa de Jesus, você precisa de Jesus, eu preciso carimbar um monte de gente para Jesus, para o céu. Eu virei despachante alfandegário. Carimba passaporte, tá mais um pro céu, tá mais um pro céu. É bom nós pregarmos e nós temos que fazer isso. Mas, além de fazer isso, e principalmente, nós temos que ser a mensagem, não falar a mensagem. Por quê? Porque Jesus, quando ele ensina que nós somos ligados a ele, a seiva, ele falou, eu guardo o mandamento e permaneço. Porque às vezes nós falamos... E infelizmente, porque nós também estamos nesse processo, nós mesmos não conseguimos muitas vezes guardar o mandamento. Porque nós somos falhos. Então, a religião, ela nos engana quando eu faço coisas para fora, mas não cuido do que está dentro. Por isso que Jesus fala, não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma. Não adianta eu falar tantas coisas para fora e não cuidar da minha casa. Não adianta eu ganhar os que estão longe e descuidar dos que estão perto. A palavra diz que o homem tem que se cuidar daqueles que estão dentro da sua casa primeiro. Percebe? Se eu não cuidar dos órfãos, das viúvas, que é a verdadeira religião, conforme diz Tiago, o que adianta eu subir em uma grande plataforma e falar para milhares? Então, a religiosidade nos engana no nosso coração quando eu... E veja bem, se você tiver oportunidade, fale para milhares, não tem problema com isso, não é pecado isso. Eu estou dizendo que uma coisa não pode anular a outra. É isso que eu estou dizendo. Se Deus te der essa oportunidade, pelo amor de Deus, faça. Não estou dizendo que isso é pecado ou que isso é errado. Eu só estou te falando, faça as duas coisas. Cuide das duas coisas, pregue para quem você puder, em tempo e fora de tempo, como diz a palavra, mas não descuide da sua alma. Não descuide de permanecer e entender que quando eu ouvi a lei, o que eu ouvi na lei? Matar é pecado.
Eu mato aonde? Parece que é só no corpo, mas a morte que foi gerada aqui na atitude começou aonde? Na minha alma. Então, quando a minha alma ouviu, olha, não faça isso porque é pecado, isso desagrada a Deus, caiu um input, eu não posso mais fazer. Aí é que coçou para fazer mesmo. É ou não é? Fala não pode para você mesmo. Aí começa aquele bichinho da coceira. Agora que eu tô com vontade de fazer, que é incrível. Não é? Quem é criança sabe, né? Então, aí o que acontece? A palavra está dizendo, então a lei é ruim? Não, a lei me mostrou que eu estava fazendo coisas erradas. Mas a lei me mostrou a questão da conduta. Jesus veio e foi além da conduta, foi além do código externo. Ele veio na causa. Ele veio na intenção. Ele veio na motivação. Por isso que a graça, ela é muito mais séria do que a lei. O peso, o punch, a pegada da graça que te faz livre, ela te compromete tremendamente 1000 vezes mais do que a lei. Porque na lei é só uma questão externa. Na lei ninguém está vendo o que está acontecendo com o meu coração. Ah, tá bom, tá aqui. Eu não matei, mas eu estou morrendo de vontade de matar. A pessoa está viva, eu estou olhando para ela. Oh, lindo, maravilhoso, que óculos bonitos. Nossa, se eu pego. Percebe? E Jesus falou, quem olhar no coração já pecou. Porque a gente só usa esse texto para adultério. Ele serve para tudo. Ah, eu queria ter aquele celular. Não, não queria um igual, eu queria aquele. Verdinho, bonitinho. Ah! Deixa ela bobear que eu levo. Percebe? É a motivação do coração. Então a palavra está dizendo, assim como a mulher, quando está casada, e aí é a intenção, alma. A mulher aponta para a nossa alma. Olha o pezinho aqui, filho. Então quando eu estou casada com a minha vontade está alinhada com o corpo, com as pressões deste mundo, com o input que vem da terra, eu vou gerar coisas que vêm da onde? Da terra. Então, todas as informações, se eu vivo de forma natural, se eu percebo tudo que está ao meu redor, a minha cosmovisão, né? Um dia nós vamos falar sobre isso. É a percepção natural das coisas, se o meu modo de interpretação, se a minha mente está focada em tudo que eu sinto, percebo, aquilo que eu controlo e que eu posso ter acesso e depende do meu muque. Ah, eu creio em Deus, eu até oro, mas se eu não tiver no controle, azeda. Aí eu entro em pânico, eu entro em parafuso e a minha alma descompensa. Porque afinal de contas, como é que eu não posso controlar isso? Eu tenho que ter o controle de alguma forma. Porque ela acostumou a ela estar aqui no centro. Então tudo que eu gerar daqui, eu estou fazendo o quê? Produzindo um fruto. E este fruto não é o fruto que Jesus mandou que eu e você produzíssemos. Por isso que quando o Pai vem e este galho está focado nesta situação, o Pai poda. Como que o Pai poda? Qual é a arma que o Pai usa para podar? Qual é a ferramenta que o Pai usa? Está em Hebreus. Vou dar a dica. A palavra de Deus é viva e eficaz, cortante que a espada de 2 gumes, né? Que junta as medulas. Então ele usa a palavra. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Então veja bem. O que Deus fala é Jesus. Aleluia. O que Deus fala é Jesus. Então, quando Deus usa a palavra vem e corta e separa juntas e medulas. O corpo vem para cá. A alma agora está separada. O corpo morreu. Não apresenteis mais os vossos corpos em sacrifício ao pecado, como servos do pecado, Romanos 6,16. Porque aqueles que se colocam como sujeitos ao pecado são escravos do pecado, mas nós não estamos mais debaixo da lei, debaixo do domínio do pecado. O pecado não mais terá domínio sobre vós, porque eu agora, com a palavra liberada de Jesus, eu resolvi agora me casar com outra pessoa. Pode ficar em pé os dois, por favor.
Para onde? Eu voltei para o meu próprio espírito. Isso, põe a mão aqui do lado. Assim, isso, fica assim. A minha alma agora alinhada com o meu espírito, quem mora no meu espírito? A palavra de Deus agora, ela é o filtro para colocar a minha alma em linha. E agora eu começo a alinhar o meu interior. O meu corpo está morto para o pecado no sentido de que ele continua sentindo as mesmas coisas, ele continua tendo os mesmos inputs, mas esses inputs, quando vêm aqui agora, eles têm um filtro. Qual é o filtro? A palavra. Foi usado a palavra para podar e separar o que é carne do que é espírito. E aqui, como diz a palavra, a mulher agora, que antes era casada com a carne, não é mais sujeita à carne, e ela está livre para se casar novamente. Com quem? Com a palavra. E quando ela se casa com a palavra, Jesus ora isso em João 15, também, em 17, perdão, Pai, que eles se tornem um, como nós somos um. Este um não tinha a ver comigo e o próximo, tinha a ver comigo e comigo mesmo. Que eu volte a ser um pleno espírito, alma e corpo alinhados com a palavra. Porque o Pai, o Filho e o Espírito são um, alinhados com eles mesmos. Porque não existe eles, existe um. Grande é esse mistério, diz Paulo. Vamos, está complicado, não? Os irmãos estão conseguindo me compreender? Vamos lá. Nós fomos feitos numa unicidade. Vai além de uma unidade. Porque eu tenho dito isso, vou repetir. Nós não é um conjunto de eu. Você não pega vários eus e forma nós. Nós é a primeira pessoa do plural, não tem outra antes. Ou seja, ela é única, exclusiva, e ela nessa posição, como Deus disse, façamos nós. O homem. Façamos nós. Não tinha o eu Pai, não tinha o eu Filho, não tinha o eu Espírito Santo. Tinha o nós. Um. Com 3 características. E ele nos criou a sua imagem. Nós fomos feitos espírito, alma e corpo. Não tem 3 eus dentro de você. Tem um. É tudo você. Assim como Deus é tudo ele, nós e ele juntos somos nós. Então não tem eu. Então nós não é um monte de eu. Para nós sermos nós de verdade, para nós sermos nozes. Como é que eu falo plural de nós agora? Para nós sermos nozes, nós temos que entender que nós não temos um monte de eu. Nós somos da mesma espécie, da mesma origem, da mesma substância, do mesmo substrato, da mesma vida, da mesmo espírito que saiu e liberou sobre mim e você. Exista, haja Joana, haja o Cláudio, haja Samira, haja... E aí ouve. Então, desse mesmo Espírito, desta palavra que te trouxe a existência, nós somos feitos iguais. Por que não somos de fato nós ainda? Porque o diabo entrou e colocou algo chamado eu no meio da conversa. E aí isso caiu na minha e na sua alma, e aí então nós vemos isso lá, já estudamos, já falamos sobre isso lá em Gênesis. O primeiro divórcio da palavra foi no pecado, quando o homem e a mulher viviam esse nós, ele, ela e Deus. Não existiam 3. Porque eles estavam em espírito. E no espírito não tem divisão, no espírito não tem como haver separação, eles andavam juntos. Quando Deus vinha ao cair da tarde falar com Adão, estava Adão e Eva junto, Adão e a sua alma junto. E eles comungavam de tudo, o corpo estava alinhado. Pode ir. Ok. O espírito está precisando ali separar alguma coisa do corpo. Aleluia. Mas já retorna. A palavra faz efeito, aleluia. Mas voltando aqui. Então, o corpo não tinha dúvidas de quem mandava. A alma não tinha nenhuma insegurança, porque ela estava sujeita ao espírito. O espírito de Adão sabia quem mandava, o espírito de Deus. Então havia uma conformidade no ser, eles eram um, eram nós. Não tinha nenhuma dúvida de quem ele era, da identidade dele. Ou entrou o pecado, faz isso. Olha, viu a concupiscência da carne, soberba da viva, a concupiscência dos olhos.
Vendo Eva que a árvore era boa, agradável, desejável. Boa, agradável e desejável. Atinge o quê? A minha alma. Tudo que a alma quer, boa, agradável e desejo. Por isso em Romanos 12, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus resolveu o problema da alma. Deus é perfeito. Tudo que a tua alma quer, a vontade de Deus te dá. Aleluia. Aí então a mulher viu, caiu na conversa, separou. Quando Deus vem, o que você fez? Filho, Deus falou no espírito primeiro. Adão, o que você fez? Ah, a mulher que tu, agora já não é mais nós, é tu, ela e eu. Porque a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Agora tem tu, eu e ela na conversa. Quando era só um antes. Pronto, bagunçou tudo. Criou toda uma divisão. Por isso que Jesus fala, Pai, que eles voltem a ser um, espírito, alma e corpo alinhados com a tua palavra, assim como nós somos. E todos voltemos a ser nós. Então, quando a palavra entra e eu mato as minhas vontades para a carne, eu digo não para os inputs que vêm do mundo, e eles vão continuar vindo, atenção. Você não vai ficar indiferente para as coisas, ao contrário, você vai percebê-las muito mais fortes. Por quê? Porque antes você não fazia no automático, agora você vai identificar. Por que eu estou com essa vontade? Por que eu entendo essa depressão? Por que eu estou triste hoje e não tem lógica? Por que eu sinto algumas coisas que não faz sentido? Por que eu reajo de algumas formas que estão me controlando? Por que a minha percepção das coisas é sempre pro lado negativo ou é sempre pro lado demais exacerbado? Porque eu nunca entro no equilíbrio. Ou eu estou muito coitadinho aí de mim, ou eu sou mais do que devia. Porque o diabo sempre vai te levar para um extremo ou para o outro. Ou você é o ai de mim, ou é você que está pensando. Sabe como ele está falando? O equilíbrio quem te traz, o Espírito Santo. Pela graça somos o que somos, diz Paulo. Nem além e nem aquém. É o Espírito Santo que te coloca na posição que você tem que estar. Através da palavra. Então, quando Jesus morre... Jesus, levanta só um pouquinho, vai para lá, por favor. Desculpa aí, acordei você, irmão. Tô brincando. Quando Jesus morre, os discípulos estavam aqui com Jesus, seguindo Jesus, 3 anos e meio, falou, agora acabou. Lascou tudo. O que a gente vai fazer? A alma entrou em pânico. Pedro falou, já sei, vou voltar porque eu sei fazer, vou voltar para pescar. Ele volta, e aí olha o que a palavra diz aqui, nós lemos. Então, morreu o marido? Tô livre. Morreu o marido, morreu Jesus, o marido da alma deles, aquilo que eles estavam esperando, expectativa. Tô livre de novo. Me coloquei debaixo do jugo de novo da onde? Da percepção natural das coisas. Voltei para aquela prática antiga. Vou viver no meu modo de entender. Vou viver na maneira que eu controlo. Vou viver na maneira que eu entendo. Ao fazer isso, o pecado volta e eles vêm de novo debaixo de um jugo. Mas Jesus, graças a Deus, não estava morto. Ressuscitou, aleluia. Por favor. Eis que Jesus surge. A paz seja convosco, João 20. Aleluia. Aí ele volta, dá uma chacoalhada nos discípulos, né, prepara ali na praia a peixada, fala, Pedro, você me ama? Você me ama? No dia que você se converter, 3 anos e meio andando com homem. Lê lá o texto depois, João 20. No dia que você se converter, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Então, frequentar e andar com Jesus, né? Andar com Jesus não significa muita coisa se você não estiver nele. Não é com. Alô? Eu tenho que andar é nele. Aí então, Jesus vivo, então agora, preste atenção, estamos chegando aqui numa conclusão clara. Se Jesus agora está vivo, amém? Ele está? Ele vivo, se eu decidir então andar na carne, eu estou em adultério. É o que acabamos de ler. Jesus está vivo! Aleluia! Ele vive. Se ele vive, se eu tomar uma decisão de não ouvir, dá a mão aqui para Jesus, de não ter comunhão com o Espírito, de não ouvir o marido, vocês estão entendendo a analogia que a palavra faz? Se a minha alma não ouvir o marido,
se eu não estiver debaixo da orientação do marido, e eu, de novo, meu corpo quer me levar para longe. Se a minha alma ficar aqui, uma mão aqui, outra lá. Espera aí, deixa eu passar por causa do fio aqui. Obrigado. Se minha alma ficar inconstante nos seus caminhos, uma hora eu quero Deus, outra hora eu vivo pelo que eu sinto. Uma hora eu vou para o Espírito, outra hora eu venho para a carne. Outra hora eu vou para o Espírito, outra hora eu venho para a carne. A palavra diz que nenhum homem vai alcançar alguma coisa de Deus se agir desse jeito. Mas, se eu entender, se eu andar na carne, é adultério contra o Senhor. Que eu preciso gerar o fruto. Meu pai fala que vocês deem muito fruto. Qual é este fruto? De novo, é fazer bastante coisa aqui, em nome de Deus? Não. Somente isso não. Faça. Por favor, não pare de fazer. Mas não se engane. Não é isso só que Deus quer de você. Porque o fruto maior não está fora. Está dentro. Está aqui dentro, ó. Da sua alma. Está aqui dentro do seu coração. De você e o Pai serem um. Porque se você ganhar uma alma só para Jesus e for salvo você, glória a Deus. Está ótimo. Porque é o propósito de Deus na sua vida que Deus te colocou para fazer. Não queira ser aquilo que você não foi feito para fazer. Não se compare com ninguém. Você é único. Você é especial. Deus tem um propósito para você. Deus tem um chamado para você. Ah, mas o meu fruto é uma jabuticabinha, o outro é uma jaca desse tamanho. Meu Deus, olhe para você. Você é uma jabuticaba que Deus mandou você. Dê a jabuticaba, caramba. Pare de olhar para a jaca do outro. Ou avaliar no seu natural, né? Ah, aquele lá é grande, aquele lá faz, aquele lá... Nossa, você viu? E daí? Será que é o que Deus queria dele? Não sei, mas cuida do seu. Vai ouvir o seu marido? Para de olhar para o marido dos outros. Para de cobiçar a mulher do próximo. Uau! Percebe? A lei te faz pensar de forma natural. O Espírito está falando, não, o fruto que você vai gerar é outro. O fruto que você vai dar, a semente que está dentro de você é vida. Ela vindo do teu Espírito, ela vai fecundar na sua alma e vai dar fruto no seu corpo. Então você não vai mais satisfazer a concupiscência da carne. Porque se você andar no Espírito, não satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Porque a carne se contaminou com as coisas deste mundo. Mas tem novidade para você. Deus, sabendo disso tudo, Ele deu um plus para mim e para você. Além de ter mandado Jesus Cristo, o Senhor, Deus Emmanuel, Deus conosco, Ele agora está inosco. Como? Como que Deus fez isso? Derramarei nos últimos dias o meu Espírito sobre toda carne. Oi, é sobre a carne. Por que que Ele mandou sobre a carne e não sobre a alma? Porque é na carne. Porque a carne velha de guerra, ela está acostumada com as coisas deste mundo. A carne, a terra foi amaldiçoada. Alô? A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Só tem um jeito de ela ser santificada. Pela presença de Deus. Qual é a presença de Deus? O Espírito Santo derramado sobre a carne. Agora eu e você podemos dominá-la e deixar que ela seja canal do Espírito agindo junto com o Filho. Porque o Espírito Santo te guiará a toda a verdade. Ele é o caminho, a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E Ele está onde? Em mim. Por isso eu e o Pai podemos dizer somos um. Eu não falo nada do que eu quero, eu só falo o que eu ouço do Pai. E por que eu falo? Porque o meu Espírito Santo está derramado sobre mim. E eu posso decidir. O corpo não mais terá domínio sobre nós. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Não apresentei os vossos corpos, e ao contrário, apresentei como sacrifício vivo, agradável a Deus. Santo e agradável a Deus. Quem? O corpo. Como é que eu faço isso? Na minha vontade? Na minha decisão só? Não. É pelo Espírito Santo. Por isso, enchei-vos do Espírito. Assim, meus irmãos, vocês estão mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, porque Ele morreu e ressuscitou. Vocês estão livres da lei. Podem andar, pois, na graça do Senhor.
E último texto, em Gálatas, capítulo 4, diz assim. E nós já lemos também esse texto, eu estou retomando. Oh, o Senhor é bom, aleluia. Nós vemos que Abraão gerou 2 filhos, Agar e Gálatas 4, né? Abraão, o que eu falei? Ele gerou 2 filhos. Não, é que uma foi com Agar, de novo com a história. Vamos parar com a brincadeira. Vamos lá. Foi com Agar que ele teve um filho, né? Ismaelzinho. E depois o filho que ele teve com Sarai, que se tornou Sara, era Isaac, o filho da promessa. Então, vamos lá de novo. Vocês podem ficar em pé novamente? Obrigado. Não autorizei vocês a sentarem, por favor. O salário, eu vou cortar o salário. Bom, né? Vamos lá. Vamos lá. Abraão, homem de Deus. Ok? A alma dele, Sara, fala, não está demorando demais, vamos gerar do nosso jeito. Ouviu a carne, gerou na carne quem? Ismael. Até hoje está perseguindo Isaac. Até hoje. Preste atenção. Eu e você talvez estejamos hoje vivendo situações que nós geramos na carne. Que está perseguindo aquilo que o Espírito Santo também tem gerado em você. O que fazer? Pedir misericórdia. E parar de gerar na carne. Começar a gerar no Espírito. Então aquilo que eu fizer na carne vai perseguir aquilo que eu tenho no meu espírito. Porque é uma frase que eu ouvi essa semana e é verdade, né? A colheita... Não, como é que é? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Né? Então você pode semear o que você quiser, mas você vai colher. Então eu tenho que tomar uma decisão aqui. Em Gálatas 4 fala da livre e da escrava e fala da que nós somos chamados para vivermos como filhos da graça. Então, como filhos da graça, eu não vou mais depender dos inputs do meu corpo, mas vou viver pela alma. Então a pergunta é, com quem eu estou casado? Eu estou casado com o marido, o noivo Jesus Cristo? Ou eu estou casado com a minha carne? Né? Dá a mãozinha para ele. Quem vai decidir isso? Sabe quem? A minha e a sua alma. Um certo homem rico, depois de ver os celeiros, vou aumentar os celeiros, vou fazer um monte de coisa, porque agora minha vida está garantida. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Aquilo que você pensa nela é o que acontece. Atenção, por isso que o diabo ataca tanto as nossas vidas. Porque se ele alcançar o nosso CPU, ele nos controla. Por isso Deus já tem dado o antídoto desde o começo da criação do mundo. Medita nesta palavra. De dia e de noite. Quando? De dia e de noite. De vez em quando. De domingo, de manhã. No culto das senhoras. De vez em quando. Medita de dia e de noite. Escreve no teu coração. Provérbios 6, filho meu, põe na tábua do teu coração. Ata o teu pescoço. Outro texto diz, escreve na parede, de formas bem grandes, quem passar correndo, leia. Isaías diz isso. Abacuque, perdão. Abacuque 2, obrigado. Então, por que Deus já, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, dos pecadores, nem antes. Tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei de dia e de noite. Será como? Árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Os ímpios não são assim. É só uma unha que o vento espalha. Antes, no juízo, eles não prevalecerão, mas o Senhor dará a recompensa dos justos. Amém? Deus já nos dá a direção, medita.
você vai frutificar e vai dar o fruto correto. Agora, para isso, eu preciso permanecer. Se Jesus, que era Jesus, permaneceu no amor, permaneceu nas obras, tá bom, Senhor? Ali, Jesus ali tá falando, ele tá confirmando, né? O que eu falo, ele tá dando o cinezinho aí. Se Jesus permaneceu, para ele poder dar fruto, ai de nós, se nós não permanecemos. Obrigado, Senhor, confirmando, aleluia. Senhor confirmando todo o tempo aqui a palavra. Chancelado. Chancelado, amém. Se mudar o toque, eu vou ficar preocupado. Com quem eu e você estamos casados? Porque conforme o nosso esposo, aleluia, conforme o nosso esposo, é a semente que você e eu vamos dar. Ou vai ser a seiva da árvore da vida, ou vai ser morte pela lei, que vai me condenar e vai fazer gerar Ismael contra Isaac. Ou eu vou ser um adúltero, vivendo uma vida religiosa, achando que estou fazendo coisas para Deus, ou eu vou ser do Senhor, mulher sábia que edifica a minha casa, que cuida da obra do Senhor, como deve ser, como diz Provérbios 31. Porque nós somos uma noiva, amém? Nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro. E ele não vai desposar uma criança, ele não vai desposar alguém imaturo, ele não é pedófilo, mas ele vai tratar com uma mulher que lhe seja ajudadora idônea, que lhe seja da mesma espécie, da mesma semelhança, da mesmo substrato, que entenda no mundo do espírito qual função, qual o papel e que ela veio para estar debaixo da missão de salvar este mundo. Para fazer a diferença, ser sal e ser luz nesta terra. E para ser mãe de nações. Para acolher o fraco, para acolher o necessitado e liberar os filhos para que avancem, para que cresçam e dominem sobre os principados e potestades e façam total diferença pelo reinado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Compreendem, irmãos? Complicado, não? Você e eu temos que decidir isso. Estamos andando em unidade com Ele, somos dele, ou infelizmente às vezes caímos... E o que significa adultério? É uma palavra forte, é mistura. Se você for pegar a essência da palavra, é quando você mistura as coisas. Adulterou alguma coisa. Gasolina adulterada. Aqui a gente não sabe o que é isso, mas vamos lá. Né? Misturar alguma coisa quando não devia ter ali dentro. Então, quando não devia ter alguma coisa aqui dentro, que tem a ver com a palavra tem que fazer separação. Se eu não me relaciono com a palavra, se eu não estou em intimidade com o noivo, a intimidade é para aqueles que o amam. Nenhum casal chega num momento de intimidade saudável, casal saudável, tá? Assim, do nada. Não, sem investir um tempo de qualidade, sem investir no relacionamento, sem ter um momento de comunhão, sem ter um momento de alegria, sem ter um momento de paz, sem ter um momento... Aí de repente, rolou. Tamo junto aqui, ó. Posso me tornar um. Não é um negócio, não. Totalmente... A parte que eu olhei, ele me olhou, vai assim mesmo. Ei, Jesus não é assim não. Ou seja, você constrói um relacionamento assim como é no natural, assim é no espiritual. Então não adianta chegar num dominguinho, perdão da expressão, Deus, vamos lá, vai. Agora eu quero ter intimidade. Desculpa, não quero trazer peso, mas eu quero que você pense. O Senhor te ama. Todo dia. Todo instante. Ele quer falar comigo e com você. Ele fala todo o tempo. Por isso que a palavra diz que há muito tipo de vozes no mundo. Nenhuma delas tem significado. Mas as minhas ovelhas, essas conhecem a minha voz. Amém? Esse é o que eu queria compartilhar. Pode sentar. Obrigado. Aleluia. O corpo sempre reclama. Aleluia. A carne é assim mesmo, gente. A carne, ela está sempre, cansada, sempre é um bom exemplo.
Ela milita mesmo contra o espírito. Né, irmãozinho lindo? A gente não precisa nem combinar as coisas, é assim mesmo. Aleluia, entrou no personagem, é isso aí. Vamos orar, irmãos? Que você possa meditar nessa palavra, que você possa perceber, Deus, eu quero gerar pela semente correta do marido certo, eu não quero mais ser desposado pela minha carne, pelas vontades, pelas coisas que me afastam de Ti, só para fazer coisas rotuladas, vamos assim dizer, corretas. Eu quero ir além do certo e errado, eu quero ir pela lei da vida. Eu não quero comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu quero comer da árvore da vida. E a árvore da vida é Jesus, o Senhor. Oh, Espírito Santo, toca em nossos corações. Toca, Senhor, em cada vida. Toca, Senhor, toca em cada um de nós. Oh, que possamos morrer de fato para o pecado. E vivos para Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós ministramos a Tua palavra e declaramos em nome de Jesus que ela faça a separação daquilo que não é correto em nós, das juntas e medulas, da carne e o espírito, e alinha nossa alma com aquilo que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, a Tua palavra. Queremos estar casados com o Senhor. Nós queremos gerar frutos que vêm do Teu Espírito e não da nossa mentalidade carnal humana. Em nome de Jesus. Poda mesmo. Pode, tu tens liberdade. Não tenho medo de ser cortado, porque estamos inseridos na árvore. E o Senhor não joga ninguém fora. Aleluia. De modo algum, aquele que o Pai me deu, lançarei fora, diz a Tua palavra. Aleluia. Eis-nos aqui. Obrigado pela Tua acolhida. Obrigado por sermos enxertados nessa árvore. Obrigado porque o Senhor nos recebeu como estávamos e como estamos. Mas o Senhor pede que nós nos transformemos pela renovação da nossa mente. E assim avancemos no caráter de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que isso seja, ó Pai, transformador, renovador, fortalecedor em nossas vidas, num dias tão difíceis, onde a nossa alma tem, ó Pai, sido tão atacada, tão bombardeada, mas que ela esteja submissa ao esposo, a Tua palavra, Jesus Cristo, e transforme as nossas vidas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, seja esse, Senhor, o Teu agir em nós. Nós nos moldamos a isso. E declaramos, Senhor, a Tua bênção sobre nós. A Tua graça sendo liberada. Isso é graça, isso é favor. Não vem de nós, é dom de Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Nós recebemos de bom grado. Que o Senhor possa abençoar a todos nós, ó Pai, aqueles que estão nos ouvindo. Para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus.